Existe uma pergunta silenciosa que muitas mulheres carregam no coração, mas raramente têm coragem de dizer em voz alta: por que ele não se apaixona por mim? À primeira vista, parece simples imaginar que talvez ele esteja confuso, talvez ainda não tenha percebido o quanto você é especial, ou talvez apenas precise de mais tempo. Mas e se a verdade for mais profunda do que isso? E se o motivo não estiver na falta de sentimentos, mas na presença de algo invisível dentro da mente dele? Carl Jung dizia que grande parte das decisões emocionais humanas nasce em regiões da psique que nem mesmo nós compreendemos totalmente. E é justamente nesse território invisível que muitas histórias de amor começam ou terminam antes mesmo de nascer. Talvez você já tenha sentido isso. A conexão existe. As conversas fluem. Os olhares parecem carregar algo que vai além das palavras. Há momentos em que você percebe sinais claros de interesse, pequenas atitudes que fazem seu coração acreditar que existe algo especial crescendo entre vocês dois. Mas então, algo acontece. Um afastamento sutil, uma barreira silenciosa. Ele se aproxima e depois se retrai. É nesse ponto que muitas mulheres começam a se perguntar se fizeram algo errado. Mas Jung alertava que muitas vezes o que bloqueia um relacionamento não está no presente. Está nas imagens emocionais que já habitam o inconsciente de alguém. Existe uma verdade psicológica pouco comentada. Ninguém se apaixona apenas pela pessoa que está à sua frente. Na visão de Jung, cada homem carrega dentro de si uma imagem inconsciente do feminino, algo que ele chamou de ânima. Essa imagem molda silenciosamente por quem ele se sente atraído, quem desperta emoções profundas e quem, mesmo sendo incrível, não consegue atravessar certas portas da alma dele. E é aqui que muitas histórias amorosas encontram um obstáculo invisível. Porque às vezes não é que você não seja suficiente, é que o coração dele já está ocupado por uma história, uma lembrança ou até uma fantasia que ele ainda não conseguiu abandonar. Talvez exista outra mulher, talvez seja alguém do passado, talvez seja apenas uma imagem idealizada que vive dentro da mente dele. Mas quando isso acontece, algo curioso ocorre. Ele pode gostar de você, pode admirar sua presença, pode até sentir uma conexão real, mas ainda assim não consegue mergulhar completamente nesse sentimento. Jung descrevia esse fenômeno como um conflito entre realidade e projeção. O homem olha para a mulher que está diante dele, mas parte da sua alma ainda está voltada para outra figura que habita o mundo interno dele. E é exatamente por isso que a história que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você entende o amor, o comportamento masculino e até mesmo certas situações que já viveu na sua própria vida. Porque às vezes o problema não é a ausência de sentimento, é a presença de algo que ainda não foi resolvido dentro da mente dele. E quando você entende isso, algo poderoso acontece. Você deixa de se culpar por histórias que nunca começaram e começa a enxergar o amor com uma clareza que poucas pessoas conseguem alcançar. Antes de continuarmos, deixe-me te fazer um convite simples, mas muito importante. Se essa mensagem já começou a tocar algo dentro de você, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda essa reflexão a chegar até outras pessoas que talvez estejam vivendo exatamente o que você está vivendo agora. E se você quiser, escreva também nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem neste momento. Muitas vezes, quando compartilhamos nossas histórias e lugares, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada. Existe um momento silencioso na vida de muitas mulheres em que uma pergunta começa a ecoar dentro da mente como um enigma que se recusa a desaparecer. Se ele conversa comigo, se ele demonstra interesse, se existe essa conexão invisível entre nós,
Então, por que ele não se apaixona? A princípio, a resposta parece simples. Talvez ele esteja confuso. Talvez ainda não tenha percebido o que sente. Talvez precise apenas de mais tempo. Mas Carl Jung nos lembrava que as relações humanas raramente são guiadas apenas pelo que vemos na superfície. Existe um mundo invisível dentro da psique humana, um território profundo onde sentimentos, memórias e imagens moldam silenciosamente nossas escolhas afetivas. Na maioria das vezes, quando alguém não se entrega a um amor que parece possível, a explicação não está na outra pessoa, está dentro dele. Jung acreditava que cada ser humano carrega dentro de si um universo interior cheio de símbolos e histórias não resolvidas. Essas histórias vivem no inconsciente e influenciam decisões que nem sempre conseguimos explicar com lógica. É por isso que duas pessoas podem se dar incrivelmente bem, sentir uma conexão verdadeira e, ainda assim, algo invisível impedir que o relacionamento floresça. Talvez você já tenha vivido exatamente isso. Um homem entra na sua vida e, de alguma forma, tudo parece promissor. As conversas são profundas, os momentos juntos parecem carregados de significado. E existe uma sensação quase intuitiva de que algo especial poderia nascer ali. Mas então surge um comportamento estranho. Ele se aproxima, demonstra interesse e depois recua, como se existisse uma porta invisível dentro do coração dele que simplesmente não se abre completamente. Carl Jung descrevia esse fenômeno como um conflito interno entre a realidade e o mundo simbólico da mente. Muitas vezes, quando um homem encontra uma mulher na vida real, ele não está reagindo apenas a quem ela é. Ele está comparando inconscientemente aquela pessoa com imagens emocionais que já existem dentro da psique dele. Essas imagens podem vir de experiências passadas, de amores antigos ou até de fantasias idealizadas que nunca foram completamente abandonadas. E é aqui que começa a surgir uma verdade desconfortável, mas profundamente reveladora. Às vezes, o problema não é que você não seja interessante, não seja bonita ou não seja suficiente. Às vezes, o verdadeiro obstáculo é que existe outra presença ocupando o espaço emocional dele. Essa presença pode ser uma mulher real ou pode ser apenas uma lembrança que ele ainda não conseguiu deixar ir. Carl Jung acreditava que o amor humano é profundamente influenciado por aquilo que ele chamou de projeção. Projeção é quando alguém não enxerga apenas a pessoa diante de si, mas também projeta nela imagens internas que pertencem ao próprio inconsciente. No caso dos homens, Jung descreveu a existência de uma figura psíquica chamada ânima, que representa a imagem feminina que vive dentro da mente masculina. Essa ânima é formada ao longo da vida através de experiências, memórias emocionais e relações importantes. Muitas vezes ela nasce a partir da relação com a mãe, evolui através das primeiras paixões e continua sendo moldada por cada história de amor que o homem vive. O resultado é que quando ele encontra uma mulher no mundo real, ele não reage apenas a ela. Ele reage também à forma como ela se encaixa nessa imagem feminina que já existe dentro dele. Quando existe uma correspondência entre a mulher real e a imagem da ânima, algo poderoso acontece. O homem sente uma atração profunda, quase magnética. Ele sente que encontrou alguém especial, alguém que desperta emoções que parecem vir de um lugar muito antigo dentro da alma. Mas quando essa correspondência não acontece completamente, surge um conflito interno difícil de explicar. É nesse momento que muitos homens demonstram comportamentos confusos. Eles gostam da companhia da mulher, apreciam sua presença, valorizam suas qualidades, mas algo dentro deles não desperta com a mesma intensidade. Não porque ela não seja extraordinária, mas porque o inconsciente dele ainda está ligado a outra imagem feminina. E às vezes, essa imagem tem um rosto real.
uma mulher do passado, um amor que não terminou de verdade, uma história que ficou aberta dentro da memória emocional dele. Enquanto essa imagem continua viva dentro da psique masculina, qualquer nova relação precisa competir com um fantasma invisível. Existe algo que poucas pessoas percebem sobre o coração humano. Ele raramente se move apenas pela lógica. Jung dizia que o inconsciente possui uma força imensa sobre nossas decisões emocionais, muitas vezes maior do que a própria consciência. É por isso que alguém pode saber racionalmente que uma nova pessoa seria uma escolha melhor, e ainda assim continuar preso a alguém que já não faz parte da sua vida. Quando um homem ainda carrega uma ligação emocional com outra mulher, mesmo que essa ligação não exista mais no mundo real, ela continua viva dentro da psique dele. É como uma história que ainda não encontrou um final. E enquanto essa história permanece aberta, parte da energia emocional dele continua direcionada para aquele capítulo inacabado. Isso cria um fenômeno psicológico curioso. Ele pode conhecer uma mulher incrível, alguém que realmente poderia construir algo verdadeiro com ele. Mas no fundo da mente dele existe uma sensação silenciosa de comparação. Não uma comparação consciente, mas um contraste emocional entre o que ele viveu e o que está vivendo agora. Essa comparação não é justa, porque muitas vezes ela acontece contra uma lembrança idealizada. A mente humana tem o hábito de transformar certas memórias em algo quase mítico, apagando os conflitos e ampliando as emoções boas. O resultado é que a nova relação precisa competir com uma versão romantizada do passado. E é exatamente por isso que algumas histórias de amor parecem promissoras, mas nunca conseguem atravessar aquele limite invisível onde o sentimento se transforma em entrega verdadeira. Não é falta de potencial. É a presença de um vínculo antigo que ainda não foi dissolvido dentro do inconsciente. Carl Jung acreditava que todo relacionamento humano também é uma jornada de autoconhecimento. Cada pessoa que entra em nossa vida desperta partes diferentes da nossa psique. Algumas despertam alegria, outras despertam desafios, e algumas revelam feridas emocionais que ainda não foram curadas. Quando um homem ainda está preso emocionalmente a outra mulher, muitas vezes ele nem percebe isso de forma consciente. Ele pode acreditar que já superou aquela história, que aquilo ficou no passado. Mas o inconsciente não funciona da mesma forma que a mente racional. Aquilo que não foi realmente elaborado continua ativo nas camadas profundas da psique. Esse é um dos motivos pelos quais alguns homens entram em novas relações, mas permanecem emocionalmente distantes. Não porque não queiram sentir algo, mas porque parte do coração deles ainda está ocupada por algo que não foi resolvido. Jung dizia que o ser humano precisa integrar suas experiências emocionais para conseguir seguir adiante. Quando uma relação termina sem compreensão, sem fechamento ou sem amadurecimento interno, ela pode continuar influenciando escolhas futuras de forma silenciosa. Por isso, às vezes, o afastamento de um homem não é um julgamento sobre quem você é. É apenas um reflexo de uma batalha interna que ele ainda está travando dentro da própria alma. Uma batalha entre aquilo que ele viveu e aquilo que ainda não conseguiu compreender. Existe uma lição profunda escondida dentro de tudo isso. Muitas mulheres passam anos tentando entender o que fizeram de errado quando um homem não se entrega emocionalmente. Elas revisitam conversas, lembram de momentos, analisam cada detalhe tentando descobrir onde falharam. Mas Jung nos lembra que nem tudo em uma relação depende de nós. Cada ser humano chega em um encontro carregando seu próprio universo interior. Histórias antigas, feridas emocionais, lembranças que ainda não desapareceram. Tudo isso acompanha alguém mesmo
quando ele tenta começar algo novo. Às vezes, duas pessoas se encontram no momento errado da jornada emocional. Não porque não exista potencial entre elas, mas porque uma delas ainda está olhando para trás, mesmo sem perceber. E enquanto isso acontece, a relação nunca consegue alcançar a profundidade que poderia ter. Isso não diminui o valor da mulher que está diante dele. Na verdade, muitas vezes revela exatamente o contrário. Revela que ela apareceu em um momento em que o coração dele ainda não estava livre o suficiente para reconhecer plenamente aquilo que estava diante de seus olhos. E compreender isso pode transformar completamente a maneira como você enxerga certas histórias da sua própria vida. Porque quando você entende os movimentos invisíveis da psique humana, algo muda dentro de você. A culpa desaparece e, no lugar dela, nasce uma nova forma de clareza emocional. Talvez agora algo tenha começado a se reorganizar dentro de você, porque quando entendemos que muitas histórias de amor são influenciadas por forças invisíveis da psique, algo importante acontece. Paramos de interpretar certas experiências como rejeição pessoal. Carl Jung acreditava que cada encontro humano carrega um significado psicológico profundo, mesmo quando ele não se transforma na história que imaginávamos. Às vezes, a presença de alguém em nossa vida não vem para permanecer, mas para revelar algo sobre nós mesmos, sobre nossos desejos, nossas expectativas e sobre o tipo de amor que realmente merecemos viver. E talvez essa seja uma das lições mais poderosas escondidas dentro de tudo que conversamos aqui. Nem toda porta que não se abre significa que você não é digna de entrar. Às vezes significa apenas que aquela casa ainda está ocupada por fantasmas do passado. E quando você tenta permanecer em um lugar onde o coração de alguém ainda está dividido, você começa a esquecer algo essencial. O amor verdadeiro não nasce da disputa, nasce da liberdade emocional de dois corações que estão realmente disponíveis para se encontrar. Jung dizia que aquilo que não compreendemos em nossas experiências tende a se repetir, até que finalmente enxerguemos o significado oculto por trás delas. Por isso, cada história que parece incompleta pode ser, na verdade, uma mensagem da própria vida, convidando você a olhar para si mesma com mais consciência. Talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido por que ele não se apaixonou, mas sim o que essa experiência revela sobre o tipo de amor que você está pronta para aceitar daqui para frente. Porque no momento em que você para de correr atrás de alguém emocionalmente indisponível, algo surpreendente acontece dentro da sua própria energia. Você começa a ocupar o seu lugar com mais dignidade, mais clareza e mais respeito por si mesma. E é justamente nesse ponto que a vida costuma abrir novas possibilidades. Não porque você tentou convencer alguém a ficar, mas porque finalmente decidiu não implorar por um espaço que nunca foi realmente seu. Se essa reflexão tocou algo dentro de você, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal para continuar explorando essas verdades profundas da psicologia e das relações humanas. E se sentir que essa mensagem pode ajudar outra pessoa que esteja vivendo algo parecido, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem agora. Às vezes, uma única reflexão pode atravessar distâncias invisíveis e alcançar exatamente o coração que precisava ouvir essas palavras hoje.